Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder continuar o assunto de urbanização, a gente poder falar um pouco sobre hierarquia urbana. A hierarquia urbana está relacionada à importância que cada cidade, que cada local tem em relação aos outros. Você acaba criando locais que têm mais importância. Por que tem mais importância? Porque tem mais serviços a oferecer. Tá? A gente tem cidades que elas oferecem uma quantidade de serviços que acabam atraindo as pessoas. Um hospital especializado, um shopping, uma área de lazer, ou seja, alguns equipamentos que estão instalados nesses locais acabam criando uma hierarquia, porque você acaba criando um centro e uma área periférica que tem que ir até o centro para poder encontrar esses recursos, encontrar esses serviços. Então é isso que acaba ocorrendo nessa relação de hierarquia urbana. E relacionado à hierarquia urbana, a gente tem alguns conceitos relacionados a isso. Tá? Um conceito importante é o conceito relacionado à metrópole. Metrópole é uma cidade que ela cresceu bastante em relação às outras e ela tem uma quantidade de equipamentos ali que a diferencia de outros locais. As pessoas se sentem atraídas em ir para elas. Tá? Aqui, por exemplo, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a questão da cidade do Rio de Janeiro. Ela é atrativa em relação às outras cidades. Tá? A gente tem a cidade de Niterói, que ela é atrativa para as cidades aqui do outro lado da Baía de Guanabara, do leste fluminense, né? Então, você tem cidades que elas têm alguns serviços, um hospital especializado, um shopping, uma área de lazer, uma praia, algum local que ela acaba te atraindo, né? Acaba gerando um movimento pendular das pessoas em relação a esse equipamento ou a esse lugar. Então a gente tem as metrópoles. As metrópoles elas podem ser divididas em metrópoles globais, tá? Que depois eu vou explicar, é a mesma coisa que cidade global. As metrópoles nacionais e as metrópoles regionais. São os três tipos de metrópoles principais que a gente tem. A gente ainda tem os chamados centros locais, né? E centros regionais, ou locais de influência, tá? Mas as metrópoles acabam sendo o topo dessa hierarquia urbana. Tá? As metrópoles globais, como o próprio nome diz, elas têm influência no mundo todo. Tá? Elas são chamadas de cidades globais em alguns livros, né? Então elas acabam tendo uma importância. Depois eu vou citá-las novamente. Nós temos as metrópoles nacionais, elas têm uma influência a nível de país. Tá? Aqui no Brasil a gente poderia citar São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para muitos autores, ela não é considerada mais uma cidade em nível nacional, né, uma metrópole nacional, principalmente após a perda, né, da capital. A capital do Brasil era aqui, aí com a construção do Distrito Federal, a capital foi para lá, então nós perdemos muita importância, tá? Até as atividades da nossa Bolsa de Valores acabaram indo para São Paulo, para a Bolsa de Valores de São Paulo. Mas tem muita gente que também defende que o Rio de Janeiro é uma metrópole nacional. Existe uma atração de pessoas também para o Rio de Janeiro, principalmente em relação aos pontos turísticos, tá? A sede da nossa principal empresa, Petrobras, é aqui no Rio de Janeiro, né? Então tudo isso acaba influenciando também. A gente tem as metrópoles regionais, elas têm uma influência dentro da região, mas elas acabam não tendo uma influência para fora dessa região, né? Elas acabam sendo atrativas dentro da própria região. A gente pode citar Salvador, lá na região Nordeste, a gente tem Belo Horizonte aqui na região Sudeste, então são cidades, Porto Alegre na região Sul, a gente tem cidades que elas têm essa influência. A gente tem os chamados centros locais, que são áreas que atraem pessoas, tá? Muitos desses centros locais nem são cidades, são áreas que são atrativas. Aqui em São Gonçalo, onde eu moro, Rio de Janeiro, a gente tem Alcântara, é um bairro de São Gonçalo e é um local altamente atrativo pelo seu comércio. Existe uma atração enorme. Vem pessoas de Niterói, vem pessoas de Itaboraí, de municípios vizinhos, visitar Alcântara para poder comprar alguns itens que só encontram nesse comércio aqui. Então é um centro local importante. Tá? Aí eu gostaria de diferenciar outros dois conceitos relacionados a essa hierarquia, que são as megacidades. Foram cidades que cresceram de forma absurda em relação à urbanização. Tá? Elas são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Tá? Aqui no Brasil a gente pode citar São Paulo como uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade. E nós temos um outro conceito que é o conceito de cidade global, que é a mesma coisa que metrópole global. Tá? É um conceito relacionado à importância mundial que aquela cidade tem.
Ou seja, uma cidade global, ela influencia outras áreas no mundo, tá? Ela acaba tendo uma importância em relação ao mundo. O que tem numa cidade global que não tem numa outra cidade? Uma bolsa de valores importante, que seja importante para as relações comerciais do mundo todo, grandes aeroportos internacionais, pontos turísticos visitados por pessoas do mundo todo. Essas áreas são sedes de grandes empresas também, tem uma economia forte. Tá? Então tudo isso acaba influenciando para que você defina as chamadas cidades globais. A principal cidade global no mundo é Nova York, mas nós temos outras cidades que também têm grande importância. Londres, Tóquio, atualmente a cidade de Beijing ou Pequim, né, a mesma coisa. Tá? Nós temos aqui em relação ao Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo também surgem como cidades globais, lógico com importância um pouco menor em relação às grandes cidades globais mundiais, mas também são consideradas cidades globais. Tá? Tentei tratar um pouco rápido sobre esse conceito de cidade global, megacidade, mas também tem um outro conceito importante, que são as chamadas megalópolis. Tá? Só para encerrar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a megalópole. A megalópole é quando duas cidades elas têm tamanha relação econômica, de troca de produtos, de serviços, movimentação entre pessoas, você acaba gerando o que eles chamam de megalópole. É como se elas se tornassem uma cidade só. Tá? A gente tem algumas megalópolis aqui no Brasil, tá? Tem uma relacionada a Campinas e São Paulo, tá? A relação entre Campinas e São Paulo, questão da Unicamp, desenvolvimento dos tecnopolos lá da Unicamp, lá na região de Campinas. A gente tem também a megalópole entre Rio e São Paulo, que é uma megalópole importante, né? Essa relação entre Rio e São Paulo é muito importante. Tá? Então, as megalópolis são cidades que acabam se conectando em relação às suas atividades econômicas, tá bom? Eu fui rápido aqui em relação ao vídeo, mas é só para a gente poder relembrar os conteúdos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.